A última foi a Geice. Geice, você vai poder fazer a monitoria hoje? Vai Oi, conseguir fazer professor hoje? Paulo, eu queria fazer, mas eu tô igual ela, eu tô no celular também. Não, Tá tudo bem. difícil hoje. Tem alguém que poderia fazer o resumo da discussão de hoje? Posso fazer, professor? Quem foi que falou? Quem foi que falou? Larissa. Larissa, pronto, Larissa, eu vou agradecer muito se você puder fazer. Eu gostaria muito que vocês colocassem o nome de vocês, porque, por exemplo, está aparecendo aqui que é o positivo. Acho que positivo é o computador, né? E aí eu não sei, eu não vou conseguir colocar a presença. Então, se puder trocar o nome ou falar quem é, só para a gente conseguir saber, tá? Não sentir-se constrangido a perguntar, então qualquer pergunta é sempre muito bem-vinda. Nem todo mundo sabe de tudo, então é importante que a gente consiga, por exemplo, trazer essas informações, o conhecimento de vocês, fazer com que vocês consigam, que eu consiga também trazer esse conhecimento que eu tenho, que eu consiga buscar lá no grupo. O Fábio entrou, nesse momento o Fábio é o nosso coordenador. Fábio, você está entrando por conta da pergunta que eu fiz lá no grupo? Não, só vim falar um oi. Ah, não fique à Oi. vontade. Eu estou Eu tô passando novamente as aguardando. regras porque algumas pessoas não estavam na semana passada, só para a gente acompanhar. Eu Nem só todo vim mundo. falar um oi mesmo. Tô aguardando o Vitor responder lá a questão do Rizoma. Já já a gente dá um retorno aí. Ah, beleza, muito obrigado. Colocar o nome, na verdade, e a cidade, né, que vocês estão, de onde vocês estão, se vocês puderem. É muito simples colocar, vocês clicam no nome de vocês, tem três pontinhos acima, e aí vocês podem colocar, renomear. E aí vocês conseguem identificar. Deixa eu voltar aqui. Identificar qual a cidade de vocês e o nome, e especialmente aí quem colocou positivo, porque a gente não vai saber quem é que está assistindo hoje com a gente. Contribuições originais, evitar o plágio, questão de celular desligado, silencioso. Quem está no celular, obviamente, não vai poder desligar, né? Câmera ligada é sempre importante. Eu sei que ninguém gosta, mas até mesmo quando vocês forem falar, seria interessante que vocês ligassem a câmera para a gente ver as reações de vocês, ver se vocês estão realmente entendendo alguma coisa ou se vocês estão com dúvida, porque às vezes uma careta diz tudo, né? Deixa eu ver aqui. Houve mais do que falar. Como somos poucos, eu acho que hoje vocês podem falar um pouquinho mais. Falar somente pelo tempo combinado de 1 minuto, não tentar tomar, né, a fala. Títulos fora da sala, então eu sei que vocês, alguns têm doutorado, mestrado e tudo mais, mas a gente mantém o diálogo sempre colaborativo. O que acontece aqui, fica aqui. Então, o ideal é que vocês não compartilhem essas aulas, esses encontros que a gente está tendo, e que vocês não levem também algumas informações que a gente discutiu aqui para fora. E dar e receber feedbacks respeitosamente. Eu acho que isso que é extremamente importante e faz um resumo de tudo que a gente mencionou aqui em si. Então, para quem já estava, era só uma repetição mesmo. Daí a gente vai entrar no primeiro caso. Vocês já receberam todos esses casos lá pelo AVA. Não sei se vocês tiveram tempo de escrever, de elaborar, de pensar, mas vamos a eles, né? Caso clínico 1, paciente MA, 28 anos, comerciária, chegou em uma farmácia com a seguinte prescrição do fitoterápico valeriana, vide prescrição. Considerando a situação descrita, quais ações o farmacêutico deve tomar para garantir a correta manipulação e ou dispensação do fitoterápico e a segurança do paciente? Então, a gente tem essa prescrição aqui ao lado, e aí eu gostaria de saber de vocês o que que vocês analisariam nessa prescrição, se vocês aviariam essa prescrição e quais pontos vocês acham importante a gente discutir nesse caso. Vai, Larissa. Aqui eu tinha percebido a questão da nomenclatura, né? Então, na aula fala bastante, tem essa parte da nomenclatura botânica da espécie, a forma farmacêutica, pode ter, né, a questão da denominação popular, para a paciente também saber o que, né, que ela está tomando e tudo mais. Composição, modo de usar, duração do tratamento, ele até fala, né? Tomar o comprimido 3 vezes ao dia. É,
e seria mais essa questão mesmo da identificação para paciente. Aqui no exemplo não tá, né, assinado, carimbado, nem nada, e aí eu não sei se essa informação também é só porque é a foto, a imagem mesmo, é, mas foi mais essa questão mesmo que eu percebi. E aí tem a questão também que fala da parte da planta, né, que parte que utilizou. Aí eu não sei se nesse caso da cápsula também precisaria, ou é só naqueles casos que entra em tintura, extratos e tudo mais. Perfeito, Milena, ou Larissa, perfeito. Eu acho que você pontuou coisas muito importantes. Então, questões relacionadas ao produto, né? Ao fitoterápico prescrito. Então, qual a parte da folha, o nome, da planta, o nome completo, né? Vamos dizer assim, da planta, justamente para que as pessoas possam buscar ou compreender um pouco melhor sobre elas, a questão do período, né, de uso. Mas vamos ouvir agora a Glaucia para ver o que, que ela encontrou mais. Vai, Glaucia. Oi, gente. Na verdade, é só uma complementação. Eu não tenho uma menção, por exemplo, se é pó, se é extrato seco, né? Porque a vivência, né, até permite a gente achar que 200 miligramas seriam de extrato seco, mas é importante que seja mencionado, né, qual é a forma, né, a forma de extração, se na verdade é pó, se é extrato seco ou qualquer outro tipo de forma antes de ser mencionado apenas valeriana, né, além do nome botânico que foi muito bem mencionado aí pela Larissa. Perfeito. Mas alguém consegue observar alguma coisa? Jace, fique à vontade. Na verdade, não descobri a roda, não. É porque eu queria só dizer que, na verdade, a Larissa falou muito mais do que eu pensei. E eu acho que no ponto final aí que você comentou, Gláucia, é realmente se eu olhando para essa prescrição na farmácia, o que seria manipulado para esses 200 miligramas de uma cápsula de valeriana mesmo. Acho que isso ficou só. O que ficou mais evidente para mim foi isso mesmo. Que parte da planta, né? Extrato, tintura, enfim. Ok, mais alguém? Pode falar, Larissa. Na verdade, é uma dúvida. Às vezes a gente tem assim, o nome, né? E embaixo a gente tem aquela parte assim, QSP do que vai completar como recipiente. Nesse caso, também teria que ter? Bom, aí vocês fizeram várias questões, vários questionamentos, e eu acho que um questionamento que eu vou devolver para vocês é CP. CP é o quê? Cápsula, né? Não, aquela parte QSP, sabe? Quantidade suficiente para, e Não, aí eu que sei, eu entra os sei. Não, recipientes. eu entendi isso que você falou. Eu estou perguntando aqui da prescrição porque a Jace, Letícia, passa a palavra para você já já, tá? Porque a Jace tinha comentado que aqui era cápsula. Só que no início você falou comprimido. E aí, como as duas Você estão divergindo, aí eu estou perguntando para vocês o que seria esse CP. Esse quantidade suficiente para, no caso, geralmente é utilizado quando você vai preencher com volume, né, para fazer tintura, alcoolatura, enfim, os outros produtos. Nesse caso daqui, se fosse um QSP, seria para preenchimento da cápsula, para que você tenha um quantitativo suficiente de, sei lá, de outro pó, que seria um recipiente, para complementar e para que a pessoa possa utilizar. Tá? Então, geralmente eu não vejo para comprimidos e cápsulas, mas se houvesse, seria nesse sentido. Letícia? Não, é um questionamento. A valeriana, ela seria mais como calmante, né? Seria mais indicado pelo menos uma vez ao dia antes de dormir. Pronto. A gente está levando para várias questões, certo? A Letícia agora trouxe para uma parte da farmácia clínica, que é a questão da posologia, do uso adequado, e aí ela falou que era valeriana, e ela falou que, né, seria para... Desculpa, qual foi a indicação que você usou? Seria um calmante para acalmar a Pronto. Como ansiedade. um calmante ou como um ansiolítico. E aí ela colocando como ansiolítico, a gente tem um tipo de prescrição. Ela colocando como outra indicação, uma indicação, sei lá, do formulário fitoterápico, você tem um outro tipo de prescrição, outra modalidade de prescrição. Mas vamos por partes, senão a gente vai embolar tudo e vai ficar confuso. O que seria CP para vocês? O que que vocês dispensariam? Eu vou fazer outra pergunta além disso.
essa prescrição, ela levaria a uma manipulação ou ela levaria à dispensação de um produto já, um produto já industrializado? São perguntas que eu estou trazendo para a gente poder discutir um pouco mais o caso. Vai, Luiz. Nesse caso daí, eu acho que seria mais para uma farmácia mesmo, para você já pegar um produto pronto, tá? Eu normalmente, quando eu passo alguma prescrição, eu boto cápsula, tá? Mas CP levanta uma dúvida. Normalmente CP significa comprimido, tá? E manipulação é dificílimo alguém fazer comprimido, até porque você não tem maquinário nem nada. Então você normalmente faz em cápsula, né? Mas assim, eu se pego uma prescrição dessa, eu jogaria para cápsula. Ok. Glaucio? Olha, Paulo, agora você já colocando esse outro contexto, eu já pensaria em comprimido, em que sentido? Se fosse uma prescrição de magistral para cápsula, aí eu concordo com a Letícia que teria o excipiente, seria valeriano 200 miligramas e excipiente que é SP para uma cápsula, ou para tomar, sei lá, 10 cápsulas, 30 cápsulas. Então, dessa forma, eu já enxergo que poderia ser é, industrial, né? Poderia ser uma especialidade farmacêutica, poderia ser um comprimido a ser dispensado. Então, ou seja, o produto já estaria pronto, já seria um produto acabado. Isso, perfeito. A gente vai chegar nesse ponto, tá? Mas aí eu vou levantar outros questionamentos para vocês discutirem. É, deixa eu ver, eu preciso lembrar os nomes, gente, eu sou péssimo com nomes. A Larissa, ela mencionou o seguinte, que não tinha assinatura do médico. Não ter assinatura, não ter o carimbo, não ter esses pontos, implica em não dispensação? Ou vocês dispensariam a si mesmo? Não, eu não dispensaria, porque não tem assinatura do médico. Tá, esse medicamento, ele é controlado, ele é de prescrição médica, ou ele pode ser de prescrição farmacêutica, de nutricionista ou outros profissionais? Venda sob prescrição médica. Patrícia? Não, eu só ia responder que era venda sob prescrição, mas ela já falou. Mais alguém? A valeriana, ela consta numa lista ali de alguns fitoterápicos que não podem ser prescritos por farmacêutico. Só que a gente sabe que, na verdade, não acontece isso, né? Todo mundo prescreve tudo. Tá, vamos entrar então nos pontos chaves e na resolução do caso, mas eu acho que vocês já trouxeram tudo, né? Deixa eu olhar, gente, eu estou péssimo com o nome. A Larissa, ela já fez uma síntese de tudo que está faltando nessa prescrição. Então, quando a gente olha para uma prescrição, a gente precisa ver, eu acho que são 4 pontos diferentes. Primeiro, é a identificação do local, certo? Então, a unidade de saúde que aquele médico se encontrava, ou que aquele farmacêutico se encontrava, está descrita, está presente? Aqui no caso está, né? Farmácia da Natureza, tem um endereço, tem alguns pontos assim que você consegue identificar de onde é. O segundo ponto é a identificação do paciente. Tem identificação do paciente nessa prescrição? Então, eu preciso ter o nome dele, eu preciso ter a idade. Em alguns pontos, eu preciso ter, por exemplo, o peso desse paciente, eu preciso ter informações de endereço. Então, esses pontos, nem tudo é obrigatório, mas pelo menos o nome do paciente e a idade precisa estar nessa prescrição. E são pontos ou critérios que me faz com que me permite negar uma prescrição, tá? Embora a gente saiba que na prática real as pessoas dispensam mesmo sem o nome, sem identificação, mesmo sem esses quesitos. Segundo ponto que é extremamente importante é caracterização do que está sendo prescrito. Então, eu preciso ter o nome do produto, eu preciso ter o nome da planta, eu preciso ter a dose, eu preciso ter a via, eu preciso ter a duração do tratamento. A duração do tratamento é extremamente importante porque o paciente, às vezes, ele acredita que pode utilizar aquilo por, sei lá, uso contínuo, vamos dizer assim, ou utilizar recorrentemente. Eu preciso ter se é comprimido, se é cápsula, qual a parte da planta que eu vou utilizar. Outro ponto, 3 vezes ao dia.
Será que todo paciente entende o que é 3 vezes ao dia? O que é 3 vezes ao dia para vocês? Eu sei que é besta, né? Uma pergunta assim boba, mas o que é 3 vezes ao dia para vocês? Vou responder manhã, tarde e noite, mas eu já entendi a pergunta. Mas manhã, tarde e noite tá ok? Seria o correto? Então, a Letícia está falando ali, olha, de 8 em 8 horas, então manter sempre critério. Eu sei, e por exemplo, se fosse para eu tomar, então vamos lá, eu sou paciente, antes do café da manhã ou depois do café da manhã? Pode, né, ser próximo do alimento, do almoço? São perguntas extremamente importantes. Mas, primeiro ponto, 8 em 8 horas, joia. Só que 8 em 8 horas, eita, deu um trava-língua. 8 em 8 horas, a gente vai ter um horário que às vezes fica na madrugada, que às vezes fica, sei lá, num momento em que não é tão adequado, mas esse seria o correto. 8 em 8 horas não é 3 vezes ao dia, não é você usar durante o café da manhã, no almoço e no jantar. Isso daí é 5 em 5, 6 em 6, a depender do seu horário. E você vai ficar com uma dose a menos, e como é, por exemplo, ansiolítico, talvez ele não tenha o efeito desejado, principalmente à noite, né? Vamos dizer assim. Então, o ideal é que você cumpra de fato o que está sendo prescrito e que você coloque os horários, ou você coloque, como a Jayce mencionou, se vai ser antes do alimento, pós o alimento, e se tem algum tipo de interação. Larissa, É mais essa questão mesmo, né? Às vezes eu percebo, o paciente entende que 3 vezes ao dia é café, almoço e janta, mas a distância do café para almoço é muito menor do que o almoço para janta, né? Então, muitas das vezes acaba que não ocorre mesmo essa distância, né, de tomadas, elas não são corretas. então seria ideal que você esclarecesse esse paciente, visse pelo menos o horário que ele acorda, para saber se ele já pode tomar ali assim que acordar, o local onde ele vai colocar esse medicamento, se vai ser numa banquinha, se não vai ser, ou se vai ser próximo à cama, se vai ser na cozinha, onde vai ser armazenado, que a gente inclusive hoje vai discutir essa questão de armazenamento também. Mas assim, para você tentar deixar um horário, né, pactuado com ele, que minimize essas questões. Ah, beleza, eu não vou conseguir tomar, eu não vou querer acordar de noite. Mas assim, vamos tentar distribuir ele de uma forma que a noite, esse período da noite seja menor do que 12 horas, tá? Então vamos pensar o de menor que, sei lá, que é porque às vezes as pessoas dormem muito cedo e acordam muito tarde. Então menor que 12 horas. Então vamos tentar ajustar para ser próximo de 8. Então esse tipo de questão ele precisa ser avaliada também. Mas aí um outro ponto que é importante, que é o quarto que eu mencionei para vocês, né, a gente já falou de três, é a questão da identificação do prescritor. Então eu preciso ter o nome do prescritor, eu preciso ter o número do conselho, eu preciso ter a assinatura. Teoricamente, o carimbo ele é obrigatório quando você não tem essas informações, nome e número do conselho. Mas se você tem essas informações, a assinatura por si só já é suficiente, mas algumas farmácias elas tendem a solicitar sempre o carimbo. Então, o ideal é que esteja lá, mas se tiver essas outras informações, não é necessário, porque já está adequado àquilo que como é que eu posso dizer, orientado pelo Conselho e orientado pela Anvisa, tá? Então, essa é a estrutura. Então, vamos pegar aqui o próximo slide, só para a gente entender o que precisa estar contido lá. Então, é elegível? Tem rasura ou emendas? Então, será que dá para ler? Será que aquela letra, que teoricamente você tem que ser legível, né? Então, aquelas letras de médico que você não entende muita coisa, o ideal é que, se você não conseguir entender, é que você não dispense, porque você pode estar dispensando algo que não está adequado. Os dados obrigatórios, tem identificação do paciente, tem identificação da instituição, tem identificação do prescritor com o número do conselho, tem identificação do fitoterápico, e toda essa parte que eu mencionei anteriormente está lá, né? Está o nome científico, o nome completo, nomenclatura botânica, que é a mesma coisa, concentração e dosagem, posologia e modo de usar, forma farmacêutica, quantidade e respectivas unidades, parte da planta utilizada, tempo de duração, local e data de emissão. Então, Larissa arrasou aqui, porque Larissa disse praticamente tudo que está descrito nesse slide. E aí, aquela outra pergunta: trata-se de um composto ativo isolado, né? Ou é um extrato, ou eu vou precisar manipular? Será que é um produto magistral, como foi mencionado aí?
pela Glauce, ou será que é algo que eu vou precisar manipular? E se for algo que eu preciso manipular, é, será que eu vou usar extrato seco? Será que eu vou utilizar outro tipo, outra parte também da planta? Então, isso a gente precisa verificar. Em relação ao que significa CP, o ideal é que o médico ele coloque comprimido ou ele coloque cápsula. Alguns entendem CP como cápsula ou como comprimido e CAP como cápsula. Mas se você for olhar no vocabulário controlado da Anvisa, que existe, né, ele coloca comprimido como com, que é algo que a gente nunca vê em lugar nenhum, nem na prescrição hospitalar, nem na prescrição de atenção básica, em lugar nenhum. Então é com, que seria a abreviatura, e cápsula seria CAP, certo? Esse daqui é o, teoricamente, o modelo que é indicado pela Anvisa. Eu não consigo ver o chat. Pronto, estou vendo agora. Alguém colocou aqui que o sexo também seria importante colocar. Correto. Mas aí, agora que a gente entendeu esses pontos, será que tem mais alguma pergunta que eu deveria fazer para o paciente? Para o paciente, eu não estou falando agora olhando a prescrição, a gente já analisou a prescrição. Mas para o paciente, será que alguma coisa a mais a gente deveria perguntar? Vai, Larissa. Ele já está usando algum outro medicamento para ver se tem alguma interação, alguma coisa assim? Perfeito. Então, será que ele está usando outro medicamento que pode interagir com a valeriana que eu estou prescrevendo? E aí, será que tem alguma questão aqui que a gente precisa avaliar? Então, essa é uma boa pergunta. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. O negócio do telefone está falando comigo sozinho aqui. Mas aí, eu volto para aquela pergunta. Pode ser prescrito por um farmacêutico? Eu acho que vocês já deram resposta, né? Vocês disseram que é um produto, é um medicamento de prescrição médica. Deixa eu ver aqui. Só que aí, esse debate, ele foi colocado, né? Primeiro, mostrando aqui o produto, o fitoterápico, né? Que é industrializado, que é o que vende na farmácia, e lá tem uma tarja vermelha, que é de venda sob prescrição médica. No entanto, o Luiz mencionou algum ponto aí interessante, que qualquer profissional prescreve qualquer coisa e a gente dispensa. Não é necessariamente dessa forma. Esse debate ele foi colocado, inclusive, entre os tutores e a gente ficou, né, brigando um com o outro para justamente compreender se a gente poderia prescrever ou não. Essa valeriana que está aqui, que ela, quando você vai olhar a bula, vai estar lá descrito que a indicação dela é como ansiolítico. Então, como ansiolítico, devido a essa indicação, que demanda um diagnóstico médico, que demanda uma avaliação médica, que demanda um tratamento prescrito por médico. Então, nessa condição, nessa situação, a prescrição ela precisa ser uma prescrição médica. No entanto, né, existem outras indicações para a valeriana, como um sedativo leve, como um indutor do sono, e aí, se eu não me engano, a Letícia mencionou isso. Então, vamos dizer que eu não preciso usar 3 vezes ao dia. Eu quero usar apenas uma vez ao dia, eu quero usar só à noite, e só para que eu consiga dormir melhor, tá? Então, é uma indicação que não é ansiolítica. Então, nessa situação, e baseado no formulário de fitoterápicos, ou até mesmo mais no formulário de fitoterápicos mesmo, se você vê essa indicação, se você tiver essa indicação, e se você recomendar o uso tal como está descrito no formulário, preparação extemporânea, uma tintura, um extrato fluido, uma cápsula com derivados. Então, se for manipulado dessa maneira, o farmacêutico ele pode prescrever. Eu já imaginava que alguém levantaria a mão. Patrícia. Não, é porque no material da aula, né, vocês colocaram um link de um manual de orientação fitoterápica, né? E aí Uhum. nesse link fala, né, que a venda é sob prescrição médica, com exceção, no caso, se for uma droga vegetal,
extrato fluido e tintura. Então, em resumo, é isso que você está me falando aí, né? Que eu posso prescrever a depender de como vai estar, qual é o objetivo dessa prescrição, né? Qual a indicação, no caso, e em que forma isso vai ser apresentado. Então, no caso, se for um extrato fluido, o farmacêutico ele pode fazer uma prescrição. Isso, exatamente. Então, se ele estiver dentro daquilo que está contido no formulário de fitoterápicos, se ele estiver com indicação que não seja ansiolítica, você pode prescrever a manipulação desse produto para aquele paciente. Glauci? Como é que fica isso para efeitos de vigilância sanitária, Paulo? Porque como a vigilância entende que poderia ser para ansiolítico, poderia ser como sedativo, por exemplo, que permitiria que essa dispensação pudesse ser feita ou por prescrição médica ou por outro profissional da saúde habilitado a essa prescrição. Ele vai fazer essa comparação com o formulário, né, entendendo que seria uma dispensação por meio de uma prescrição oficinal, né, ou seja, aquela que está no compêndio. Você saberia me dizer alguma coisa com relação a isso? Bom, eu vou tentar justificar ou explicar com base no meu conhecimento, que eu já trabalhei com vigilância, trabalho com outras coisas também. Então, vamos pensar assim. Em termos de vigilância, isso é muito complexo, mas vamos tentar deixar ele um pouco mais prático. Se você vai pegar um produto, um fitoterápico industrializado, onde você tem a tarja, onde você tem esse quesito, ele já tem lá, enquanto indicação, que é ansiolítico, esse tipo de produto ele não vai ser prescrito por farmacêutico, tá? Agora, se você vai indicar para aquele paciente que ele manipule em casa, que ele faça uma preparação extemporânea, como está aqui, ou que você prescreva algo de manipulação, e você pode, inclusive, colocar na sua prescrição a indicação como sedativo leve, né, como indutor do sono, aí, nessa situação, seria considerado válido para aquele outro profissional. Então, ao meu ver, só seria possível avaliar essa condição nessas duas situações. Uma é uma prescrição para manipulação e o outro é uma prescrição de industrializado, tá? Então, eu pensaria dessa forma. E também o fato de ter ou não a indicação na própria prescrição, certo? Então, o que a gente discutiu enquanto tutor foi exatamente isso. Era a questão de poder, e não se aplica apenas para para valeriana, se aplica para outras plantas também. É a questão da indicação. Mas, assim, eu confesso para vocês que esse debate, ele se manteve muito intenso, na tutoria, mas a gente acordou, né, entre todos, considerando essa questão da indicação, que isso seria possível. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, eu agradeço, inclusive. Eu acho válida essa colocação. Conforme você vai falando, eu estou imaginando aqui. Seria tal qual uma prescrição de exame, onde você coloca lá, né? Você tem, quando o médico ele faz a prescrição do exame, ele coloca lá a indicação, mesmo valeria para uma prescrição, né? E aí, porque não é comum você ter essa esse tópico, né? Indicação dentro de uma. Tem, enfim, a posologia, mas não aparece propriamente uma Não é, indicação. não E é eu acho super obrigatório. válido isso. Acho super válido ser feito dessa forma, né? E aí você está me dando outras ideias aqui. Muito bom. Muito obrigada. Não, imagina. E, de fato, os exames, a gente, se for para fins de diagnóstico, a gente não pode solicitar, mas se for para fins de monitoramento, monitoramento da farmacoterapia, a gente pode fazer essa indicação. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Eu acho que não. A gente concluiu, encerrou o caso clínico 1. Vocês ficaram com alguma dúvida? Com algum questionamento? Faltou esclarecer alguma coisa nesse ponto? Letícia, você que está registrando, não é isso? As informações? Larissa. Ah, é Larissa. Larissa, você poderia fazer uma síntese rápida da conclusão do caso 1? Coloquei assim, ó.
O farmacêutico deve observar e analisar na prescrição critérios para dispensação e que precisam ter na prescrição, escrita ou descrita de forma legível, sem emendas e rasuras, identificação do local, unidade de saúde, informação do prescritor, assinatura, conselho e data da prescrição, identificação do paciente, nome, idade, se necessário, peso e endereço, e as características da prescrição em relação ao fitoterápico. Então, questões relacionadas ao fitoterápico, a nomenclatura botânica da espécie, a forma farmacêutica, seguida da denominação popular da planta medicinal, composição, posologia, modo de usar. Aí, entre parênteses, eu coloquei horário correto da tomada, 3 vezes ao dia. Horários corretos para tomar, se vai ser antes ou após a refeição, e a duração do tratamento. Mencionar a parte da planta, verificar se é produto, se é a base de extrato, como por exemplo. Não deixar abreviado palavras que podem levar a dúvidas. A forma descrita CP dá duplicidade de entendimento, gerando dúvidas. E nesse caso, a manipulação não seria possível fazer em comprimido. Verificar se o paciente está usando algum outro medicamento que pode causar interação medicamentosa. E a última parte, esse medicamento é de prescrição médica quando indicado e diagnosticado como ansiolítico. No caso, cabe apenas ao médico esse diagnóstico e indicação. No entanto, existem outras indicações da valeriana que contém no formulário de fitoterápico e não sendo indicado de forma ansiolítica, ele pode ser feito por outro prescritor, tendo essa indicação na prescrição. Perfeito. Achei muito bom. Vamos então para o caso clínico 2. Se eu lembrar de alguma outra coisa, eu discuto, eu puxo, retomo, tá? Porque como os casos às vezes têm muitas coisas, muitas ideias, às vezes a gente esquece. Deixa eu... Pronto. A senhora JV, 55 anos, funcionária pública, foi atendida na farmácia do seu município, onde recebeu um fitoterápico, que são cápsulas de cúrcuma. Saiu de lá com esse fitoterápico manipulado. Uma semana depois, a paciente voltou à farmácia que manipulou o fitoterápico e relatou ao farmacêutico responsável algumas observações relacionadas ao fitoterápico que estava fazendo uso. E aí tem uma figura que eu vou mostrar posteriormente. Comecei a observar que as cápsulas escureceram bastante e começaram a ficar grudadas e amolecidas, e como houve essas alterações, comecei a me sentir insegura quanto à integridade e qualidade da medicação. Então, esse daqui foi o relato da paciente. O que vocês olhariam aqui? O armazenamento, se está sendo armazenado corretamente. Pronto, Letícia já colocou armazenamento. Mas qual o problema qual seria o lugar adequado, onde não seria adequado? E nesse lugar inadequado, o que poderia acontecer? Jace? Bom, primeira coisa, eu olharia a foto, professor. Cadê a foto? Ai, Deus. A foto. Isso é dela manipulada? Isso. Porque não tem que colocar saquinho de Esse- sílica dentro? Tá, deixa eu explicar aqui. Esse é o frasquinho, certo? Aí eu pergunto também se esse frasquinho é adequado. Aqui estão Uhum. as cápsulas e você percebe que elas estão grudadas e foi isso que ela mostrou. Isso, então identificar se tem um saco, porque tem que ter, não é um saquinho de sílica para ajudar na umidade ali, para não Então grudar? a gente está levantando uma questão. Pode ter sido algo relativo à umidade daquele produto, né? Daquela cápsula. Continua. Pode. Na verdade, esse seria o principal ponto que eu pensei agora. Acho que o Luiz levantou a mão. Luiz, Eu acho que além disso, né, do local onde ela está armazenando, se está armazenando corretamente, se a embalagem ela ficou aberta, tá? No caso, por exemplo, ele bota no banheiro ou numa cozinha onde você vai ter muita umidade, vocês têm que levantar também a questão do controle de qualidade da farmácia de manipulação, tá? Que esse produto também ele já pode estar com problema, tá? Aí na hora o farmacêutico ou o técnico utilizou um material que já tenha ou passou do prazo de validade ou alguma coisa assim, entendeu? E até da própria umidade, da onde a farmácia está guardando isso aí. E também pode ser do próprio produto, ele pode estar com umidade. perfeito, Luiz. Tu trouxe praticamente todas as respostas que eu precisava. Milena, Patrícia, desistiu? Sim, só
complementando, o pessoal já falou aí tanto do armazenamento do paciente como da farmácia. A manipulação em si, teria o controle de qualidade, que pode ser que, por ser um medicamento de alta higroscopicidade, se ele não for manipulado da forma correta, aí realmente essa umidade vai se acentuar. Aí por isso que ocorreu esse erro, não necessariamente o armazenamento, mas na manipulação mesmo, nos recipientes, né, que tem que incluir. Perfeito. Então, trata-se de um produto que é higroscópico, pelo que eu estou entendendo. Além de ser higroscópico, pode ter acontecido algum problema na cápsula. A cápsula pode estar com a validade vencida, ela pode não ter sido avaliada a sua qualidade, ela pode ter, por exemplo, aí falou da sílica, né? Pode ser que aquele recipiente ele não vede o suficiente, permita que tenha umidade, e essa cápsula absorve essa umidade, a cápsula também é higroscópica, não sei, estou sugerindo. É, Pode ter sido um problema no controle de qualidade da própria cúrcuma, eu acho que isso foi mencionado também. O que mais que vocês conseguem ver? Que eu acho que vocês já trouxeram muita coisa. Mas será que eu precisava perguntar alguma coisa para... Falaram aí, na verdade, o local, né? Então, na cozinha poderia ter uma umidade maior. Falaram também que... Qual outro ambiente que poderia ter uma umidade que as pessoas gostam de guardar medicamento? Banheiro. Banheiro, outra coisa também. Mas o que que tem mais na cozinha, além da umidade, que pode interferir também nas características físico-químicas de uma cápsula ou de um produto? Acho que o Calor. calor Calor, e então uma precisa outra estar numa coisa temperatura também. adequada. Larissa pode É se falar. mais alguém manipula além da paciente, né? Que a gente não sabe se de repente alguma outra pessoa manipula além dela e ela não sabe. Como que a paciente está, o que vocês falaram da manipulação dentro da farmácia, né? Ou seja, será que a pessoa que estava manipulando, ele usou os equipamentos EPIs adequados? Será que os equipamentos que ele utilizou para produzir a cápsula, elas estavam adequadas também? Estavam limpas? Ou se estavam secas após a limpeza? Então, essas questões, elas precisam ser avaliadas. Será que na manipulação da própria paciente, será que ela pegou com a mão molhada? Será que teve algum quesito nesse sentido? E aí, vocês querem comentar alguma outra coisa? Eu posso fazer outra pergunta? Vou fazer outra pergunta. A cápsula da imagem é a cápsula mais adequada para manipulação de fitoterápico? Não sabem? Ó, um dos Não pontos sei, mas é a primeira vez que eu vejo uma assim. é porque geralmente elas são assim. Então, uma questão interessante é que essas cápsulas para manipulação de fitoterápico, elas sejam transparentes, por vários motivos. Primeiro, você não tem um corante que pode interagir com o produto, uma vez que você tem diferentes princípios ativos no mesmo extrato, como a gente já falou. Outra coisa, se o produto que estiver dentro ele estiver contaminado, se ele estiver com a presença de um fungo, como foi mencionado, com a presença de alguma alteração organoléptica, né, visual, mudança de coloração, algo assim você consegue identificar e você consegue descartar aquele produto. Então, o ideal é que ela seja transparente. Esse é um ponto extremamente importante, tá? Voltando, o que vocês mencionaram tá... Pode falar, Nelson. Oi, Paulo, você comentou uma coisa interessante. Eu gosto de fitoterápicos também em cápsulas incolores, né? Exatamente para observar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que podem existir variações de lote, em razão a cor, né? A cor desse fitoterápico ele pode ser modificado dependendo do lote, né? Por diversos fatores. E aí Sim. isso também pode acabar induzindo uma desconfiança, né? Exatamente porque, poxa, a outra que eu tive tinha um marrom mais acentuado, agora ele tem um marrom mais claro. Será que isso não pode gerar, né, na verdade, uma desconfiança maior por parte do consumidor, pelo fato de estar sendo dispensado em cápsula incolor?
Que Sim, você, assim, na verdade, uma conversa, tá? É um não, debate. tudo bem, perfeito. O que você acha Uma, disso? uma coisa interessante é que todo produto, quando você recebe, ele tem um laudo. No laudo, ele diz as características, inclusive a coloração ou uma faixa de coloração que existe daquele produto. Então, aí você consegue determinar. E a partir daí, se foi você que manipulou, se um paciente retorna e te mostra a cápsula, você mesma, por ter manipulado e por saber a composição, a coloração daquele extrato, você consegue dizer se tem um problema ou não ali presente, tá? Então, isso é algo que você pode observar. De fato, pode trazer uma dúvida, né, daquele paciente que está fazendo uso do produto. Mas eu acho que é muito raro isso acontecer, mas se acontecer, ele volta na farmácia e o farmacêutico consegue esclarecer para ele se está ok ou não, com base naquele laudo que ele tinha anteriormente do produto que ele está adquirindo. Larissa? São duas coisas. Uma é uma dúvida e outra é uma questão que agora ela falou, e aí eu fiquei pensando, porque eu já trabalhei numa era uma clínica, né, de reprodução, e lá tinha um medicamento que a gente pedia para manipular. E cada hora ele vinha de uma cor. Então inicialmente a gente já avisava o paciente, olha, tá, essa cor aqui, né, a cápsula, às vezes era amarela, às vezes era azul, às vezes era roxa, a gente avisava com antecedência para o paciente, né? Então não sei se de repente seria um caso assim. E a dúvida é, e se for sensível à luz? Aí a gente só avisa para o paciente, ó, retire, já toma, não deixe exposto, ou nesse caso tem que fazer na cápsula que não seja transparente? Pronto. Como você tem um recipiente, porque aquele recipiente, o frasquinho, né, como é que eu posso dizer? Translúcido. Translúcido? Acho que esse é o termo. Então, ele impede, vamos, né, já que eu não estou lembrando o termo, ele impede a entrada de luz. Então, Leitoso, né? teoricamente, mesmo que você use uma cápsula transparente, o recipiente secundário, ele já permite uma estabilidade, vamos dizer assim, daquele produto e você não vai ter esse tipo de problema. Inclusive, esse tipo de material, às vezes, né, ele também contém como é que se diz? Na tampinha tem um lacre, não é um lacre, eu não sei o nome daquilo, eu realmente não sei. Mas tem um material que, quando você veda, ele impede que entre umidade. Então, aquele recipiente, o secundário, ele já é adequado para evitar esse tipo de problema, né? De alteração fisicoquímica. Glaucia? Oi, desculpa, gente, porque tá passando aqui uma carreata, agora vocês devem estar escutando algum barulho, tá? É, é só complementando essa questão da cápsula, que foi colocada aí pela Larissa, é exatamente isso, Larissa, que você mencionou. O, Normalmente, Paulo, eu costumo dispensar algumas cápsulas, né? Exatamente por essa questão de fotossensibilidade, eu dispenso em cápsulas brancas de dióxido de titânio. O revestimento dela é de dióxido de titânio. Ou melhor, na verdade, não o revestimento, mas enfim, a composição, né, da cápsula, que dá a cor branca. Exatamente por isso, por conta dessas mudanças de lote que podem acontecer em razão da cor, né? Isso aí não inviabiliza a utilização do produto, mas, enfim, dependendo do lote, da época do que foi feita a colheita, podem ocorrer essas mudanças. E exatamente para evitar que haja essa desconfiança, né, por parte do paciente. Agora, né, você fez essa colocação e eu fiquei na dúvida, porque não são Mas, todas ó, que eu dispenso, por exemplo, como incolor. Algumas isso. incolor e outras transparentes. E outras com cor, né, branco-branco. Uhum. Na nossa discussão com os tutores, ficou bem esclarecido assim, porque o pessoal ele faz não só a manipulação, como também a dispensação desses produtos. E aí eles falaram muito que, de fato, era a cápsula transparente que era utilizada mais rotineiramente. Só que, ao mesmo tempo, eu consigo entender que, se você já tem um conhecimento de que aquele extrato ele não interage com aquele tipo de cápsula, você pode fazer o uso sim, que não tem nenhum problema. Então, eu não vejo problema em utilizar essa cápsula que você está mencionando, a menos que você tenha na literatura algum conhecimento de que há uma interação entre o produto e a cápsula. Mas eles evitam o uso de corantes, por exemplo, justamente para que não tenha esse tipo de interação fisicoquímica. É mais ou menos. Perfeito. É, Obrigada. imagina. Daí a gente consegue tirar algumas perguntas que eu acho que o Luiz. É Luiz? 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 Isso. Que o Luiz trouxe aqui muito bem.
Então, o Luiz praticamente determinou, descreveu tudo que a gente colocou aqui. Então, a qualidade da cápsula está devidamente comprovada? Tem laudo dessa cápsula? Então, eu vou verificar primeiro se eu, farmacêutico, cometi algum erro na produção. O prazo de validade está ok? Também do extrato, não só da cápsula. Quando esta cápsula está sendo armazenada, será que tem muita umidade na farmácia? Será que está próximo, sei lá, de algum lugar que é mais úmido? Ou eu não identifiquei, sei lá, que a parede estava com algum problema de umidade ou algo assim? Será que essa paciente ela guarda também no local adequado em casa? Então, o Luiz também mencionou isso. A embalagem, ela é adequada? Protege da luz e protege da umidade? Então, que a gente já mencionou isso. Você, na hora que abre o frasco, você nota dentro do frasco que há algum tipo de umidade? Vamos ver, tentar entender o aspecto dessa cápsula. Será que ela mudou de cor? Ou será que ela ficou amolecida? Será que ela ficou grudenta? Será que eu consigo notar algum fungo, algum contaminante dentro daquele recipiente primário ou do secundário? Houve alguma reação entre a cápsula e o extrato? Será que isso está descrito na literatura? Então, a partir daí, eu consigo identificar se foi umidade, se foi reação físico-química, se foi alguma coisa relacionada à exposição à luz, ou algo nesse sentido. Será que o extrato utilizado é higroscópico? E aí a gente sabe que a da cumarina ele realmente é muito higroscópico. Será que houve algum problema na manipulação? Então, vocês levantaram inúmeros problemas que a gente trouxe aqui. Tem uma questão que eu queria lembrar, mas se eu lembrar, eu menciono mais adiante. Então, a gente conseguiu tratar de todos os pontos aqui que vocês mencionaram que a gente poderia avaliar nesse caso. As fotos da cápsula, e aí a questão de ser uma cápsula transparente seria o mais adequado. Lembrei do exemplo. Tem um dos tutores que ele trabalha numa farmácia viva, tá? E ele mencionou um exemplo que eu achei bem interessante para trazer para vocês. É que a cúrcuma, quando ela está em um recipiente, geralmente ela não tem uma reação físico-química, ela não muda a cor daquele recipiente. É o primeiro ponto, tá? Que alguns tutores levantaram. E o segundo ponto é que quando você, a depender do material plástico que você use, parece que há uma permeabilidade da cúrcuma nesse material e acaba que ela fica um pouco, essa embalagem ela fica um pouco grudenta. Ela fica como se tivesse algum visgo, algo nesse sentido, porque ela é higroscópica, né, a cúrcuma. E acaba que os recipientes, eles grudam um no outro. Então, até na seleção da embalagem primária, você tem que tomar cuidado quando vai utilizar a cúrcuma. Que às vezes acontece isso que aconteceu com a cápsula. Letícia? Professor, só voltando um pouquinho, porque ficou mudo para mim quando o senhor iniciou a falar. A cúrcuma, então, ela não muda a cor da cápsula. Isso, teoricamente, ou na prática, vamos dizer assim, a gente não observou, né, na dispensação que há mudança na coloração, mas há uma mudança na questão da umidade do recipiente primário. Então, poderia haver alguma mistura de alguma coisa junto na composição dela, e Isso. alteraria a cor do comprimido. No caso, porque no caso lá tinha alteração de cor, então poderia ter alguma coisa que mudou, ou um contato com a luz solar, ou algum contaminante que tenha alterado a coloração da cápsula. Então, teoricamente, não tem essa mudança, pode ter tido uma contaminação. Mas quando você vai mencionar, por exemplo, a questão da umidade, aí já tem mais relação com a própria cúrcuma mesmo, tá? Porque ela é higroscópica. E aí tem uma imagem aqui. Ah, pronto. Tem outra pergunta antes da imagem. Mas já que eu estava falando da imagem, deixa eu trazer. A cúrcuma em pó, você vai vendo que ela vai ficando. Sabe extrato fluido? Não fluido. Extrato fluido. Que aí você conseguiu deixar ele em pó, mas aí depois ela começa a ficar um pouco mais molhada. E começa a ficar um pouco mais. Eu acho que aumenta a viscosidade, vamos dizer assim. É porque a imagem não está muito boa, mas aqui é o antes e aqui é o depois da maltodestrina, e também isso acontece com a cúrcuma. Não é muito como a malto, mas acontece também.
E aí, voltando naquela pergunta, o que poderia ser realizado pelo farmacêutico? Será que seria possível analisar a umidade ou a qualidade dessa cápsula? O que é que vocês acham? Lembram que na manipulação a gente sempre guarda amostras para que você possa fazer uma avaliação posterior? Então, nesse processo, né, dentro da farmácia de manipulação, você pode ter essas amostras anteriores daquele mesmo lote que você utilizou e você pode verificar se a qualidade daquele produto está adequada ou não. Então, essa revisão ela pode acontecer tanto pela avaliação dos aspectos de manipulação, de laudo e tudo mais, como também pela questão de você ter esse produto guardado para que você possa avaliar. Pode falar, Glaucio. Então, Paulo, com relação à matéria-prima, a gente consegue manter uma alíquota, né, em separado em razão da análise, e a partir dali verificar se houve alguma alteração. Agora, do produto, não, a gente não faz o Mas produto, não você tem tem produto de retenção. Mas você não tem da cápsula? Não, não se faz produto de retenção de cápsula. O que se Não, faz, mas eu não estou isso faz, é falando feito na indústria. isso, mas eu não estou falando da cápsula pronta com o extrato. Ah, só a matéria-prima, Só você a está falando da matéria-prima, só matéria-prima. a Sim, sim, matéria-prima. matéria-prima, Isso. sim, sim. Então você consegue avaliar se aquelas cápsulas que estão guardadas, elas também tiveram algum tipo de alteração fisicoquímica, Perfeito. entendeu? Seria isso. Talvez eu não tenha me expressado bem, mas obrigado pela correção. Então, Imagino. seria basicamente isso. Eu acho que não tem mais nenhum ponto. Aqui tem só um saiba mais que a gente já falou, que a cúrcuma, ela parece ter um óleo fixo, e isso faz os sacos plásticos convencionais grudarem uns aos outros. Supostamente, porque de fato o pessoal ele tentou avaliar, né, o pessoal que eu estou falando que montou esse curso. Eles tentaram avaliar e eles notaram, né, que parece ter uma permeabilidade da cúrcuma pulverizada, formando essa gosma do lado de fora, que faz com que essas embalagens elas grudem uma nas outras. E aí, em relação se a cúrcuma escurece a cápsula, na prática, né, isso não foi observado. Então, são esses pontos, em resumo, daquilo que a gente tinha mencionado anteriormente. Alguma dúvida? Algum questionamento? Tranquilo? Daí eu queria que a Larissa fizesse uma síntese do caso 2. Porque, assim, de acordo com a foto e as imagens apresentadas pela paciente, alguns fatores podem ter contribuído para essa consequência. Em relação à farmácia, verificar se tem laudo da cápsula, validade dos produtos usados, que aí seria a cápsula, a cúrcuma e o pote de armazenamento. Verificar o armazenamento e manipulação feito pelo, né, funcionário da farmácia, os equipamentos utilizados se estão higienizados e secos em relação ao controle de qualidade da cúrcuma, utilização de cápsula transparente, pois as coloridas podem ter corantes que gerem interação com o produto, contaminando. Em relação ao armazenamento e manipulação do paciente, verificar a validade, né? Quanto tempo que o paciente levou para usar, local de armazenamento, então, onde ele está armazenando para verificar em relação à umidade, o local, né, o ambiente que ele armazena e a forma que ele também manipula e retira do frasco. E, por último, que o farmacêutico ele poderia analisar a umidade e qualidade da cápsula e do produto, observando as amostras guardadas para posterior análise. Tem um ponto também que eu acabei não mencionando, mas tem a validade do frasco fechado e do frasco após aberto, né? Após início de consumo. Então, a gente precisa avaliar esses dois aspectos de validade. Glaucio, o pessoal respondeu a sua pergunta sobre os fungos. Então, o Victor, vamos lá. O que é que cada um falou aqui? Eu vou tentar ler, entender e explicar para vocês. Um respondeu aqui que o que eu sei é que a limpeza ela é feita com água sob pressão, VAP, depois fatiado e seco na estufa. Nunca ouviu falar de sanitizantes, né, mas vamos aguardar o Vitor. Aí o Vitor respondeu o seguinte, que há a possibilidade de você utilizar uma solução de hipoclorito a 1%, mas as evidências sobre o benefício não são claras. Né? Há outras iniciativas com álcool 70 borrifado na superfície.
Nossa experiência fica apenas com a lavagem de raízes e rizomas em máquina de pressão. Então, na experiência do grupo, eles só usam VAP e eles não usam nenhum tipo de sanitizante, mas que pode utilizar solução de hipoclorito a 1% e algumas iniciativas aí com 70% borrifado na superfície. Mas eles não usam. Outra pessoa falou aqui, que é a Kátia, que também tem muita experiência, é que os agricultores orgânicos têm usado bioinsumos para plantas alimentícias. No caso de fungos, poderia ser usado um outro fungo predador, por exemplo. Mas acredito que no caso de plantas ou folhas vivas, acho que foi isso que ela falou, não se utiliza nada. Então é só mesmo a higienização com o VAP. Perfeito. Muito obrigada, Paulo. Eles mandaram alguns documentos aqui, e aí eu vou compartilhar com vocês no grupo, tá bom? Deixa eu só. Tá ótimo, muito obrigada. Grupo H. Pronto, encaminhei. Daí a gente vai para o caso clínico 3, para a gente finalizar a aula de hoje. Estou achando que está indo rápido, viu? Mas vamos lá. Paciente JA, 48 anos, vendedora, chega na farmácia cansada, ofegante, mostrando cansaço. Apresenta na farmácia a seguinte prescrição de fitoterápicos para manipulação. Quais as providências que o farmacêutico deve seguir para essa prescrição? Aí tem aqui a prescrição da farmácia Natureza, aí tem o endereço, é um modelo fictício, é um médico fictício aqui, como se ele tivesse assinado, tem o CRM dele, tem o nome do paciente, tem o sexo, idade, aí ele coloca que é o xarope de guaco, 300 ml, ele vai usar uma tintura de micânia levigata, que é o guaco, vai usar folhas na proporção de 1:5, 10%, xarope, quantidade suficiente para 300 ml, tomar 10 ml 3 vezes ao dia durante 10 dias. E aí tem a assinatura dele e o CRM. O que é que vocês conseguem observar nesse caso? No outro a gente não tinha mencionado, mas tem a data de emissão, que é importante também, né? Ver há quanto tempo aquela prescrição ela foi realizada. E aí? Pode ir, Larissa. Uma coisa que eu observei e eu tenho uma dúvida. A questão se o paciente é ou não diabético, que eu acho que seria interessante pelo fato de ser xarope. E uma coisa que eu fiquei na dúvida, porque aqui, é que assim, eu não trabalho, né, com isso, então eu não consigo entender. Aqui fala na proporção de 1:5 a 10%, e aí, não sei se eu entendi errado, mas lá estava assim, usando uma parte em massa de droga vegetal para 10 partes de solvente para extração. Aí tá 1:10 é 10%, e 1:5 tá 20%. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, será que então tá errado ou é um ponto? Aí ficou na dúvida. Eu agora fiquei na dúvida também, porque você está correta, do 10% ser 1:10. Mas vamos tentar olhar de maneira geral e não necessariamente para isso, depois a gente discute um pouquinho isso. Glaucia? Então, a forma como a tintura foi preparada foi usando 20% da droga vegetal, então na relação 1:5. Mas vai ser dispensado no xarope 10% dessa tintura. Perfeito, Glaucia. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Mas aí, vocês dispensariam? Vocês fariam algo, perguntariam algo além dessa questão de saber se o paciente tem diabetes, se não tem? Se tivesse indicação, já ia favorecer muito, né? Conforme a gente já tinha conversado antes, as prescrições vir com indicação, né, já ajuda, até mesmo para saber se ele está fazendo uso de algum outro medicamento que possa ter algum tipo de incompatibilidade. Perfeito, aí, ó. A Glaucia trouxe outra questão, que é a questão da interação medicamentosa, se ela está usando outro medicamento para saber se ela vai poder utilizar o guaco. Isso aqui a gente vai discutir também. Jace? É que teve um outro caso que alguém levantou também, perguntaria se a pessoa está usando uma outra medicação, e me deixou curiosa porque que relatou que ela chegou cansada, ofegante. Porque o guaco é para tosse, não é, gente? Se eu tô enganada. Também poderia funcionar para tosse, não sei se a pessoa está com algum problema pulmonar, não sei por que que ele
destacou enfim, essa situação da paciente. Perfeito. Alguém tem alguma sugestão? Larissa? Então, eu pensei um pouco na questão da diabetes também, porque falou, aí eu pensei, será que ela tá com sobrepeso? Aí eu relacionei sobrepeso, diabetes, e aí isso eu fiquei assim, pensando em relação a isso. E a outra coisa que também, que eu pensei é o tal do 3 vezes ao dia, né? Que também não tem ficou uma informação assim meio que vazia. Perfeito. Letícia? A pessoa pode ter também alguma hipersensibilidade, né, ao guaco, apresentar ter algum outro problema que o guaco pode dar essa hipersensibilidade e apresentar o cansaço. Ó, nessa situação, eu acredito que não, né? Eu estou chutando aqui, porque, né, eu não necessariamente, mas vamos pensar que não, porque ela está levando a prescrição para manipular, então, teoricamente, ela não usou, esse produto ainda. Mas achei interessante a lógica da Larissa, e foi algo que colocaram na tutoria da gente também, que foi justamente pensar que não é só diabetes, né? Pode ter hipertensão, pode ter dislipidemia, pode ter outras condições, e aí você precisa trabalhar isso também enquanto farmacêutico, né? Não só necessariamente pensar no xarope do guaco, pensar em outras estratégias não farmacológicas, farmacológicas para melhorar o quadro daquele paciente. Tudo bem, mas vamos dizer que o paciente de fato tenha diabetes. Eu consigo manipular com outro tipo de xarope? Eu consigo ainda disponibilizar xarope para ele? Sim, é possível. Seriam xaropes de quê? Normalmente o xarope é feito à base de sacarose, né? E nesse caso, ele seria trocado, né? Substituído a sacarose por ciclamato, ou por sorbitol, ou por sucralose, enfim, um outro tipo de adjuvante que né, concedesse esse sabor, que fosse um edulcorante também, associado a algum espessante, que mantivesse as mesmas características, né, do que seria, né, um xarope de sacarose. Isso. E lá na aula de vocês, acho que é a aula 5, vocês têm diferentes tipos de formulações, né? Tem até duas e eu trouxe aqui. É, que a gente tem, como a própria Glaucia já falou, a de sacarose, 85 por 100 ml, e a gente tem outras possibilidades também que são dietéticas, né, com sucralose, que a Glaucia também falou, Glaucia está arrasando, e ciclamato de sódio, sacarina sódica, então você consegue fazer utilizando espessante, utilizando edulcorante, xaropes que podem ser utilizados para diabéticos também. Mas aí eu retomo, né? O que que eu posso perguntar mais para esse paciente? Vamos dizer que ele não saiba que ele tem diabetes. Como é que eu conseguiria identificar? Paula, não sei se é muito óbvio o que eu vou falar, mas pensando que ela já está apresentando esse quadro, vamos supor que ela tenha ido realmente ao médico por causa desse sintoma dela, né, de tosse, por exemplo. Ela está com falta de ar, não sei, alguma coisa pulmonar, ou vias aéreas, não sei. Será que não é a questão de perguntar se ela já não está tomando? Porque sempre quando eu ouço o pessoal lá né, na farmácia que eles prescrevem lá, pergunta se a pessoa não está tomando outra coisa que tem a mesma ação, para não, digamos que, potencializar o efeito, ter Eu vou algo tentar, negativo. eu vou tentar explicar alguns quesitos, né? No caso, eu acho que a falta de ar, a parte clínica que ele está apresentando, porque o guaco ele é expectorante. E aí talvez seja justamente por isso. Ela está com tosse, ela está com alguma dificuldade respiratória, e por isso que foi prescrito esse guaco. Então, eu acho que não está muito relacionado à questão de evento ou não. Mas tem um ponto que você Não colocou. entendi. Oi, Milena? Sim, entendi. Ah, foi a Jace, né? E aí, Milena, eu passo já a palavra para você. Mas eu até dei um branco. Mas enfim, a gente tem que perguntar ao paciente algumas questões, por exemplo, de como é que eu posso identificar? Será que ele faz? Será que ele mede essa glicemia? Será que ele não mede? Mas agora eu lembrei. Voltando aí ao que Jace falou. Será que ele não tem outro medicamento que ele esteja utilizando que possa interagir? E aí, o que é que tem no guaco? Qual o composto que tem no guaco que poderia interagir com outros componentes?
ou com outro medicamento? Vamos dizer assim, ele está usando, vamos dizer que ele responda para você que ele está usando varfarina. Vai, Milena, fala, não sei se é sobre isso, mas Já vou emendar a resposta. A cumarina, né, ela interfere muito, né, no metabolismo da varfarina, né, tem que observar isso. E o cansaço, acho que foi realmente a indicação do guaco, porque ele não é só expectorante, ele também é broncodilatador. Ele é usado também para paciente até com asma, seria a indicação realmente dele. Basicamente isso, eu estava pensando mais na manipulação em si, que é a minha fragilidade. Como é que eu manipularia esse guaco? Se o paciente, por exemplo, for que ele é mais estável em pH levemente ácido, eu tenho que pensar nessa parte aí, né? Para não quebrar a molécula, enfim. Mas a indicação eu acredito que esteja correta, isso, a do guaco indicação. e a frequência também, porque pelo menos é o que eu vejo na farmácia comercial. Embora o guaco seja diferente, eu acho que usam o glomerato. Esse aqui é o leve, é o outro, né? Mas eu acredito que seja a mesma indicação. Basicamente Isso. isso. Aí você trouxe outra questão também. Existem dois tipos de guaco. Existe a questão da presença da cumarina e existe a concentração de cumarina. Alguns estudos mostram que eles têm concentrações diferentes de cumarina, mas outros estudos mostram que não. Então já tem autores que já disseram que a concentração de cumarina em ambos é a mesma. Qual é a questão da cumarina? Ela é um anticoagulante. E aí, como você tem a questão da varfarina, que também é um anticoagulante, eles podem interagir e acaba que, né, naquele momento, você tem possibilidade de sangramento, gastrointestinal ou de outros tipos de sangramento, potencializando o efeito da varfarina. Então, isso que você falou está perfeito. A questão da manipulação do xarope de guaco, a gente tem as formulações, né, que você já deve ter visto lá no formulário de fitoterapia, mas você faz manipulação ou você só faz a dispensação? Não, só trabalho com dispensação. Trabalho no hospital atualmente. Beleza. O, o- a forma de extração é por percolação. Geralmente você coloca o quantitativo dessas folhas em um percolador, você adiciona o extrato, né, que você vai precisar utilizar e você deixa ele até começar, você vai adicionando até cobrir aquela planta e você abre depois o percolador e deixa começar a gotejar. Depois que ele começa a gotejar, você fecha, tem um período de dias, se eu não me engano, são 7 dias, eu não lembro agora, mas tem um período de dias que você deixa ele macerando e depois você abre e começa a fazer a extração lenta por percolação, que é quando esse solvente ele passa pelas folhas, ele começa a fazer a extração daqueles componentes. Depois você tem a parte de complementar, né, o quantitativo de solvente para chegar a determinado volume, e tem alguns, você também pode fazer uma rotoevaporação para deixar ele mais concentrado, então tem todo um processo. Alguém já manipulou o guaco? Glaucio, eu acho que você trabalha com essas coisas, então eu estou te perguntando porque vai que, né? Olha, já fiz tintura de guaco, na época que era possível fazer isso em farmácia com manipulação. E eu não fazia com percolação, não, fazia com maceração, né? Porque são dois métodos, né? O Uhum. percolação é até mais rápido, mas lá eu só fazia com maceração. E é exatamente o que você está colocando, né? Mantinha durante, no caso, era mantido durante 10 dias, né? Mas enfim, isso varia muito, né? De monografia para monografia. E depois desse tempo, fazia a filtração, né? E encaminhava, né, para controle de qualidade para verificar teor, né, indicador de marcador, né, concentração de marcador e tudo mais. Eu fiz essa manipulação em laboratório mesmo, na época que eu dava aula de farmacognosia. E aí um aluno, ele quis fazer a manipulação do xarope, e aí antes precisava fazer essa tintura, como ela falou. E a gente realmente fez isso. A gente deixou no percolador, deixou macerando por alguns dias, e foram 7 dias que a gente usou. E eu tenho quase certeza que foram 7 dias que a gente usou. Depois a gente fez a percolação mesmo para fazer para ter todo o produto. E aí só depois manipulou o xarope e fez o xarope. Foi basicamente isso. Então, é exatamente como o negócio falou. Isso mesmo. E, se eu não me engano, a gente seguiu exatamente como estava no formulário, o passo a passo, né? E lá é um É, pouco complexo, porque quando você olha, você não sabe exatamente o volume que você tem que utilizar.
e aí depois a gente entende que o volume é até sobrepor, no caso, o material sólido, né? Então, fica um pouco confuso às vezes, mas dá para fazer tranquilo. Glaucio. Não, eu só comentei essa questão de 7 a 10 dias, porque às vezes a gente encontra umas variações, né, em monografia, mas é isso mesmo. É porque algumas drogas vegetais são em 7 dias, outras são em 10 dias, com relação à maceração. E a percolação eu sei que é um processo até mais rápido do Uhum, que somente a maceração, né? isso. Mas Aí perfeito, isso mesmo. no da Anvisa, que ele recomenda, ele manda fazer essa maceração e depois da maceração você fazer a percolação. Percolação, legal, bacana. Então, no caso aqui, as perguntas que a gente poderia fazer, qual o tipo de xarope que aquele médico gostaria que fosse prescrito, já que ele acompanha, ele poderia saber se o paciente tem diabetes, se não tem. Será que o paciente ele pode usar xarope, ou não? Ou será que o xarope que a gente vai ter que manipular é um dietético? Tem diabetes, eu costumo verificar a glicemia, então será que ele tem um medidor de glicemia em casa? Será que a gente poderia fazer isso na farmácia para ver se tem algum risco de utilizar? Perguntar se ele está em jejum, se não está, tentar entender essas questões. A posologia, ela está adequada? O que é que seria esses 3 vezes ao dia? Cabe orientação, que foi aquilo que a gente já discutiu anteriormente. Será que eu aviaria essa prescrição? Eu acho que essa prescrição é um modelo muito bom, né, vamos dizer assim, de todos os pontos que devem conter que a gente discutiu lá no caso 1. De fato, ela está muito bem preenchida. Quais os medicamentos que esse paciente faz uso? Será que ele usa varfarina? E aí, isso aqui foi até um ponto de discussão no grupo da gente. Porque, embora tenha esse risco, né, de interação, embora haja a presença de cumarinas, muitos, porque a gente sabe que a parte de fitoterapia, a gente tem pouca evidência, né? Então, alguns tendem para um lado, alguns tendem para outro, e aí, alguns tutores, inclusive, eles mencionaram que o teor de cumarina, de cumarol, no caso, ele é muito baixo no guaco e que essa interação, ela não tem muita relevância, que às vezes você vai poder utilizar e não ter nenhum risco. Mas interação é algo que a gente precisa monitorar o paciente, é algo que a gente precisa avaliar a resposta clínica dele, que a gente pode monitorar alguns parâmetros clínicos. Então, que a gente tem que ver ao longo do uso daquele produto, né, daquele medicamento. Eu não sei se vocês já discutiram isso de interação medicamentosa na parte de farmácia clínica, mas é justamente isso. Às vezes você tem um registro de que é uma interação moderada ou que é uma interação severa, mas que o paciente não apresenta, porque às vezes ele não tem características genéticas, ele não tem outras condições clínicas ou físicas que levam àquele tipo de interação. Então é algo que a gente precisa de monitoramento, mas de qualquer forma é bom vocês saberem que há o risco dessa interação e há o risco de sangramento. Como a gente ainda tem um tempo, a gente pode só mencionar o seguinte: que tipo de sinais clínicos a gente poderia encontrar nesse paciente, caso ele esteja apresentando essa interação? Pode falar, Larissa. Eu acho que ele teria sangramento, né, na gengiva, teria alguns hematomas, né, no corpo. Acho que Ó, normalmente está sangramento em relacionado. mucosa geralmente pode acontecer, não é muito comum, mas pode acontecer. Esses hematomas, como você mencionou, é como se você tivesse rompimento de vasos, e aí, como o vaso ele não cicatriza, você tem um derramamento de sangue que causa essas hemorragias, mas também não é muito comum. Tem algo que é muito mais comum de identificar no paciente. Pode falar, Milena. Ele pode ter um quadro de hemorragia, ter hipotensão, ter suor frio. Aí é bom alertar o paciente se ele tiver algum desses sintomas, né? E para o serviço mais rápido possível. Isso, são outros sintomas, mas que também não são tão comuns e podem estar associados a outras condições clínicas também que a gente pode observar. Mas aí tem uma coisa que é mais fácil de identificar. Tudo isso aí pode ser identificado, tudo isso aí realmente são sinais clínicos, mas tem algo que a gente pode pedir para o paciente acompanhar. Geralmente, os pacientes que vão ter esse tipo de interação, eles têm gastrite,
eles têm úlcera, eles têm esse tipo de condição. E aí essas condições elas agravam. E quando elas agravam, você tem um problema, que é justamente o sangramento gastrointestinal. Esse sangramento gastrointestinal ele vai ser visível nas fezes, que aí é a melena, se eu não me engano, que são as fezes com sangue. Então, é a presença de fezes escurecidas ou com sangue que eu consigo identificar esse tipo de interação. Geralmente, esse tipo de interação é identificada dessa forma. Ou, por exemplo, um paciente que antes tinha um corte e cicatrizava rápido, ele levou uma pancada, sei lá, levou algum corte, alguma coisa e não cicatrizou. Você teve ali um tempo maior, né, para cicatrização. Ou levou uma pancada e você ficou roxo com muita facilidade, ou teve algum tipo de hemorragia ali interna, com maior facilidade. Então, isso são mais fáceis de identificar. Só que o mais fácil, de fato, é a melena. Ok? Larissa, se eu não me engano, esse aqui foi o último. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, sintetizasse, né? O caso 3 e aí a gente abre para perguntas, dúvidas ou questionamentos que eu tanto posso tentar responder quanto levar para o grupo. Tá. Eu fiquei com uma dúvida aqui, se coloca ou não. Por exemplo, essa parte da paciente, se ela faz ou não uso de varfarina, por exemplo, se a gente questiona ela, se ela acompanha com o médico, por exemplo, se ela sabe que sim, Isso você que pode ela tem. colocar. Se você pode Pode? Tá. colocar, porque se ela já disser que usa varfarina, provavelmente ela tem algum problema. E não é só varfarina, não. Eu sei que a interação é mais com varfarina, mas Uhum. AS também, de uso contínuo, porque a questão da fumarina é que ela potencializa nessa questão do efeito anticoagulante. E aí, qualquer outro medicamento que tem esse mesmo efeito, você tem essa interação. Você pode colocar isso também. Aí, fecha aí o todo e faz o resumo. Então, a pergunta era, né? Quais as providências que o farmacêutico deve seguir para essa prescrição? Então, verificar qual que é a indicação do xarope para aquela paciente, verificar com a paciente se ela usa algum outro medicamento, para analisar a questão da interação medicamentosa, ter atenção se a paciente usa medicamento como varfarina, que pode levar a agravos como sangramentos ou algum outro anticoagulante, questionar se a paciente ela é diabética ou se ela tem alguma outra comorbidade, se ela for, né, no caso diabética, verificar se ela faz o controle do destro ou se ela verifica a glicemia com frequência. Se é uma paciente que utiliza, né, a varfarina, aí a gente tem o controle, né, que é o do INR, se ela realiza. Se for uma paciente que relatar que ela é diabética, aí precisa ter a substituição, né, da sacarose por sucralose ou a sacarina sódica. E fazer também a orientação da paciente em relação ao horário dela tomar, né? Que ela estava só 3 vezes ao dia, então orientar ela em relação ao horário que ela vai utilizar o xarope. Perfeito. É, Só para que a gente possa encerrar a aula de hoje, deixa eu interromper aqui para ver vocês. Eu vou só dizer os nomes das pessoas que estão presentes para vocês confirmarem. Então, Milena, Luiz Gustavo, Letícia, Patrícia, Marli, Larissa, Glaucia, Lucicarla e Isaca. Acho que se fala assim, acho que se pronuncia assim. Dessas pessoas, quem eu não vi hoje participando efetivamente foi a Marli, a Lucicarla e a Isaca, tá? Então aí eu peço para vocês que no próximo encontro, que vocês tentem interagir um pouco mais, mandar no chat também, que é bem importante para a gente, e isso também acaba tendo uma nota de participação e tudo mais.
Eu vi que a Isaac aqui, a Lucy Carla, algumas pessoas colocaram no chat, né? Mas aí tenta também falar um pouquinho para a gente aqui também, para ficar um pouco mais a interação. Mas assim, parabéns, todo mundo se mandou muito bem aí. Dá os parabéns aí para a Glauce, para a Larissa, para o Luiz, né? Todo mundo, vocês estão mandando muito bem no posicionamento de vocês. Glauce, fantástica, trazendo aí sempre exemplos, né, de práticas. Eu acho isso muito bom. E eu vou deixar aberto para vocês, caso vocês queiram fazer algum tipo de pergunta ou algum tipo de colocação para a gente discutir posteriormente. Oi, Isaac, tudo bem, tá tudo bem. Eu sei, eu às vezes também fico na minha ali, muito tranquilo. Jace, Eu quero agradecer que eu consegui assistir até o final e estou aprendendo muito. Realmente, essas pessoas que você citou também, eles são de bom coração, que compartilham o que eles sabem com a gente, né, para a gente aprender. Obrigada. eu agradeço também, eu agradeço muito, viu, a vocês. Glauci? Aí eu também, Geise, queria agradecer principalmente a troca com todos vocês, que está sendo muito importante e, nossa, essa aula foi muito esclarecedora em diversos aspectos aqui para mim. E, gente, rezando aqui para que todas as prescrições de fitoterápicos venham dessa forma. É meu Em sonho de preenchida, consumo né? atualmente. Porque eu vou passar, algumas correções eu vou fazer nas minhas prescrições e vou adequar, né? Principalmente vou esperar receber de outros prescritores, enfim, as receitas exatamente dessa forma, porque seriam assim perfeitos, seria exatamente sonho de consumo. Muito obrigada aí a todos. Imagina, Letícia. Queria agradecer também pelas aulas, porque faz 3 anos que eu me formei. Desde então eu só trabalho assim, ou hospital ou UPA. Então está sendo uma experiência legal, porque esse contato com um tipo de prescrição assim que vem na farmácia, eu não vi ainda, né? Porque lá tudo é manual, tudo bem, às vezes no computador, mas está sendo interessante. E durante as aulas, assim, uma pergunta que eu tenho até um questionamento para a gente levantar. A gente vê que tem bastante planta que elas têm um potencial de ser anticancerígeno, né? De fazer. Aí eu fico me perguntando por que que até hoje não conseguiram desenvolver um medicamento eficaz para acabar destruindo essas células. É porque é muito complexo a terapia. A terapia para o câncer, ela é muito complexa e você precisa achar o componente ou o princípio ativo naquela planta que de fato tem efeito. E aí, depois desse isolamento, você precisa fazer um produto que de fato possa ser utilizado em humanos. Tem a fase pré-clínica, tem a fase clínica. Então, é um trabalho muito longo. E dentro da fitoterapia, quando você vai pensar nesses processos, ou da farmacognosia em si, quando você vai pensar nesses processos, isso leva muito tempo. E na academia, e eu vou falar por experiência pessoal, que eu era de um laboratório de plantas medicinais, então na academia a gente trabalha muito a questão do fitocomposto, mas a gente não trabalha tanto isolamento. E depois que a gente trabalha o isolamento, a gente identifica o composto, a gente vê que tem uma efetividade pré-clínica, mas para ali. Ninguém leva essa descoberta adiante, entendeu? Então, boa parte das pesquisas com plantas, elas morrem na fase pré-clínica. E isso é um problema, porque o país, de maneira geral, ele demanda novos produtos, entende? Ele demanda novas investigações e a gente acaba não evoluindo muito nisso. Eu não sei se vocês têm experiências com isso, se quem quiser relatar pode relatar, mas é o que eu vejo, é que extração, fitocomposto e pré-clínico. Aí, às vezes, você tem o isolamento e pré-clínico, e dali não vai adiante. Ninguém cria uma pomada, porque tem muitas para, por exemplo, para queimadura, para ferida, tem muita coisa pré-clínica nesse sentido, mas não sai uma pomada, não sai um gel, não sai um, sabe? É complexo. Alguém falou aqui, senti falta da sua interação com a gente no chat. É verdade, Luci Carla, perfeito, muito bem colocado. Inclusive, me desculpa, é porque eu não abri, mas eu vou, da próxima vez, eu vou colocar aqui. E aí, depois que eu abri, que eu comentei, né?
eu vi que você e que a Isaac tinham comentado muita coisa por aqui. Me desculpa, viu? Me desculpa. Próxima vez eu vou tentar melhorar. Larissa. Professor, eu estava aqui pesquisando e eu vi aqui algumas contraindicações para o guaco, que eu achei interessante. É que ele fala para não utilizar durante a gravidez e a amamentação, a questão de toxicidade hepática. E depois ele fala assim, ó, recomenda-se maior critério na administração de guaco em pacientes com quadros respiratórios crônicos não diagnosticados, devendo se afastar a hipótese de tuberculose e câncer. E aí, como a gente tinha também o caso da paciente lá chegar ofegante, né? Talvez também seria interessante, né? Questionar. Dentro da questão de farmácia mesmo, né, de farmácia clínica, o cuidado farmacêutico, o ideal é você identificar, sempre ter um diagnóstico, você vai partir do diagnóstico. Se não há um diagnóstico, teoricamente, como tem uma prescrição médica, né, teoricamente há um diagnóstico aí, pelo menos suspeito. E ele, teoricamente, também não prescreveria algo sem indicação. Mas, se há uma suspeita, ou você perguntar, por exemplo, se ele teve contato com alguma pessoa com tuberculose em algum momento, como é que é o local em que ele vive, as condições. Então, essas questões assim podem ser avaliadas também para você chegar a um consenso. Eu achei bem legal puxar esse ponto que eu não tinha pensado e ninguém também tinha trazido. Bem interessante. Parabéns. Pessoal, bom final de semana. Até, se eu não me engano, é dia 15, né? A próxima. Ou é 19. 15 ou é depois, né? É porque a minha estava na quarta-feira. Mas aí vocês olhem lá no calendário, eu sou uma pessoa assim um pouco desorientada na vida, mas dá uma olhada, muito obrigado pela participação, por tudo que vocês têm feito aqui no curso. Próximo encontro, vocês discutem as duas próximas aulas e a gente vai encerrar, tá? E o próximo vai ser de cuidado farmacêutico mesmo com fisioterapia, então vai ser bem interessante e bem legal. Bom final de semana a todos e até a próxima aula. Tchau, Próximo tchau. encontro. Muito obrigada, Tchau, professor. tchau, pessoal. Bom final de semana. Obrigada, Paulo, por tudo aí. Imagina. Abraços.